Fala, meu irmão, como vai? Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Espero que vocês estejam gostando desta série de palestras que eu tenho trazido para nós aqui, debaixo desse tema geral, que é a família. A Igreja Presbiteriana Santo Eterno, ela colocou um referencial temático lá, né? Rumos da família, lidando com as construções e desconstruções da realidade atual. Então nós estamos lidando com isso desde a primeira palestra, né? Na primeira palestra nós vimos dentro do aspecto criacional como que a família é um projeto de Deus. Na segunda palestra, já dentro do aspecto da queda, nós vimos como que a família veio se transformando através do tempo. Na terceira palestra eu falei e trouxe mais uma realidade brasileira, né? Os novos modelos de família e como que nós podemos lidar com isto. Na quarta palestra, eu adentrei sobre o tema da redenção, tá? A família agora sobre a cruz de Cristo. Como que a família pode ser redimida através da obra de Cristo na cruz do Calvário. E nós focamos Efésios capítulo 5 e tratamos ali sobre a relação entre marido e mulher dentro do casamento. Não sei se você percebeu, mas Deus está nos ensinando a adquirir novos papéis, né? Adquirir novas identidades. Quando Deus cria o homem e a mulher, cria com identidades individuais, tá? De solteiro. O gênero, né? O masculino e o feminino, né? Eles têm as suas identidades próprias. Como eu falei na primeira palestra, os atributos de Deus distribuídos para cada um do sexo, né? Dos gêneros. Quando Deus ele une este homem e esta mulher no casamento, ele está ensinando este homem e esta mulher a adquirir novas identidades, novos papéis, tá? Insere este homem e essa mulher dentro de uma nova realidade, dentro de uma nova dimensão, a dimensão agora coletiva do casamento. Então, aquilo que nós não sabíamos como solteiros, estamos aprendendo agora enquanto o desenvolvimento do papel de marido e mulher, tá? Há uma maneira de você aprender, tá? Há duas maneiras de você aprender o papel de marido e mulher no casamento. A maneira certa e a maneira errada. A maneira errada é a maneira que o mundo expõe para nós, como nós vimos na terceira palestra. A maneira correta é a maneira que nós vimos na quarta palestra, que Deus nos ensina através da sua palavra como redimir o casamento através da redenção em Cristo. Nós percebemos também, né, nesta última palestra, que a chave do sucesso da família, principalmente da relação do marido e da esposa, é a sujeição. Então a sujeição é a chave de tudo, tá? A sujeição, ela também está sujeita a uma outra realidade maior, que é a operação do Espírito Santo sobre nós. Paulo começa falando para os Efésios serem imitadores de Deus como filhos amados. Imitar como? Como Cristo fez por nós, dando a sua vida num amor sacrificial. E depois ele vem falando e fala, enchei-vos do Espírito. Depois que ele fala para se encher do Espírito, aí ele fala para se sujeitar um ao outro, marido e mulher. Essa é a chave. Esta quinta palestra, tá? Eu quero focar no papel, na relação entre pais e filhos, também ainda utilizando essa chave da sujeição. Essa é a chave também do sucesso da relação entre pais e filhos, fechando esse ciclo do casamento, né? Primeiro Paulo fala sobre a relação entre marido e esposa, e agora ele vai falar da relação entre os pais e os seus filhos. Então é sobre isso que nós iremos tratar nesta quinta palestra. Eu vou lançar mão do capítulo 6, né, como base da nossa meditação, da nossa reflexão, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 4. Eu não sei se os irmãos perceberam, né, o papel de Jesus, ele é profetizado no Antigo Testamento, e antes do Messias entrar em cena, Deus levantou um profeta, um ministério para preparar o caminho do Messias. Lá no Antigo Testamento, em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, fala que esse papel era o papel do profeta Elias. Mas o profeta Elias já havia morrido. Então nós não podemos tomar literalmente isso. E sim como a menção ao ministério profético de Elias. Olha o que diz lá Malaquias 4,6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Aqui está falando do ministério, na verdade, né, apontando para o ministério de João Batista. Tá? Depois Mateus
ele vai aplicar esse verso, né, no próprio ministério de João Batista, aquele que se fez como a voz do deserto, que estava preparando o caminho de Jesus, o caminho do Messias. E o modo dele preparar o caminho do Messias era voltando o seu ministério para os pais e os filhos, né? Então você vê que o foco, né, do ministério de Cristo também contempla a relação entre pais e filhos, tudo bem? Então perceba que isso não é algo acidental na Bíblia, né? A relação entre pais e filhos não é algo periférico, ele está no centro do ministério do ministério de Cristo e da vontade de Deus. Vamos ler então Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Talvez você tenha uma versão diferente aí, você esteja com a sua Bíblia lendo-a, né? E esteja com uma versão diferente, aquelas versões mais tradicionais, né? A revista corrigida. Eu vou usar aqui a versão transformadora, que eu acho que é uma linguagem interessante, né? Um pouco mais objetiva e clara para nós. Diz assim, olha: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Verso 2. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. 3. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Tá? O versículo 4, que eu não quero meditar agora com vocês, eu quero me deter apenas nesses 3 versículos, falar agora da identidade, né, do papel dos filhos dentro dessa relação familiar, dentro dessa relação entre pais e filhos. O versículo 4 fala: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, antes criai-o. Tem algumas traduções que falam eduquem no temor ou na disciplina e na admoestação do Senhor, tá? Vamos falar sobre tudo isso, vamos desmembrar aqui esses versículos para entender princípios por trás destes mandamentos que Deus está deixando para nós nesses poucos versículos aqui de Efésios, do versículo 1 ao versículo 3. Então você percebeu aqui que a palavra, o segredo, né, a palavrinha-chave aqui, o segredo é a sujeição. A sujeição dos filhos aos seus pais. Obedecer é a mesma palavra que se encontra lá nos versículos anteriores, quando fala que a mulher tem que obedecer ao marido, ou sujeitar, ou se submeter ao marido, né? Lembra que eu falei para vocês que na palestra anterior, esta palavra, ela vem do meio militar. É a obediência dos subalternos ao seu líder, no caso, um capitão, um general, né, se estiver em estado de guerra, né? Enfim, é de uma autoridade superior. Então, o que Deus está falando aqui quando fala para os filhos obedecerem aos seus pais? Que tem que se colocar debaixo da liderança dos seus pais, se sujeitar aos seus pais. Né? Hoje nós estamos numa crise, a crise de obediência. Ninguém quer obedecer. Nós temos jogado para a sociedade aí muitos direitos, né? Vide a nossa Constituição, está lotada de direitos, né? E em relação aos direitos temos poucos deveres. Então as pessoas, elas têm os direitos, né? Quando a pessoa ela vê que o seu direito está sendo tocado ou de alguma maneira ali restringido, ela já fala, olha, isso é um direito meu, isso é um direito que eu tenho, tá? Está lá no direito do consumidor, está lá na Constituição, está lá no direito penal, enfim. O que as pessoas lembram é de direito. Obedecer os deveres, as pessoas, elas geralmente, elas não observam isso como um princípio a ser assumido como por exemplo, no papel de pai, no papel em alguma função dentro da vida pública, como um professor, um político, ou mesmo na vida religiosa como um pastor. Tem muitos pastores que só exigem obediência, mas eles não veem os deveres que eles têm como pastores, né? Infelizmente, existe esse lado ruim também na vida religiosa. Obediência, então, é a palavra-chave para os filhos, obedecer os seus pais. É necessário obedecer às ordens dos seus pais. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida de sucesso? A chave está aí. Obediência, assim como a esposa obedece o seu marido e o marido obedece a Cristo, e como os membros da igreja, lá no capítulo 13 de Hebreus fala sobre isso, eles devem obedecer aos seus pastores, tá?
os filhos devem obedecer aos seus pais para serem abençoados também, tá bom? O princípio da obediência, ele joga para nós, ele faz ascender um outro princípio, que é o princípio do reconhecimento da autoridade, tá? O princípio de reconhecimento da autoridade. Que autoridade aqui? Aqui está em foco a autoridade dos pais, mas também não se restringe apenas à autoridade dos pais. Nós temos autoridades civis, nós temos autoridades espirituais ou religiosas, no caso, pastor, a igreja, e nós temos, por último, a autoridade divina, a dimensão divina dessa autoridade. Então nós temos a autoridade dos pais, as autoridades civis nas suas diversas áreas, né, os professores, a polícia, o governo, né, a autoridade espiritual e a autoridade divina. O que nós temos hoje na nossa sociedade? Uma crise de autoridade. Os filhos não obedecem mais os pais, os alunos não obedecem mais os professores, os cidadãos não obedecem mais ao Estado, e as pessoas, por sua vez, não obedecem mais a Deus, a uma autoridade religiosa. Até mesmo o crente, né, que deveria ser o exemplo desse reconhecimento do princípio de autoridade, a maioria deles não obedecem, não dão ouvidos ao seu pastor. É por isso que nós temos igrejas fracas, é por isso que nós temos vidas espirituais deploráveis, né? E aí você percebe que há um contingente enorme de cristãos que dão mau testemunho na sociedade porque não obedecem, né, e não reconhecem este princípio de autoridade, o princípio de autoridade tanto divino, espiritual, civil, e aqui o foco é reconhecer o princípio de autoridade dos pais. Então a obediência não é uma obediência simples, né? Você não está aqui lendo na Bíblia como você lê em uma revista, né, secular, em uma revista mundana que fala sobre criação de filhos. Olha, os filhos devem obedecer. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Não é uma obediência pela obediência. É uma obediência que leva sempre a um patamar maior de reconhecimento e de revelação na palavra de Deus. Este patamar agora é o patamar do reconhecimento do princípio de autoridade. A obediência, ela tem como objeto um princípio de autoridade, tá? Então todas as vezes você jovem, você adolescente que está vendo esta palestra, né, ouvindo esta palavra, saiba que todas as vezes que você obedece o seu pai, você está, na verdade, tendo um reconhecimento, tá, de um princípio de autoridade por trás disso. Isso é muito importante, tá? Tem toda uma implicação espiritual a respeito de como os filhos obedecem ou desobedecem os pais. Por trás desse reconhecimento, desta autoridade, tá, nós temos uma realidade maior, tá, por trás da obediência. Nós temos uma realidade maior por detrás do reconhecimento desta autoridade paterna. Nós estamos falando do reconhecimento da autoridade do próprio Deus. A obediência aos pais, em última instância, é a obediência a Deus. Obediência não é simplesmente um ato, um hábito, uma tradição, um costume. Nós não obedecemos aos pais porque a nossa igreja tem uma tradição que manda obedecer aos pais. Porque os pais mandam os filhos obedecerem aos pais. Porque é um costume da nossa cultura obedecer aos nossos pais. Não se trata disso, tá? Se trata de reconhecer um princípio de autoridade e por detrás dele, tá, o princípio da autoridade maior, que é Deus. Todas as vezes que os filhos obedecem aos seus pais, eles estão, na verdade, obedecendo o próprio Deus. Porque é Deus que delega essa autoridade aos pais. Os pais estão representando, eles são representantes de uma figura maior, paterna, que é o próprio Deus. Então, todas as vezes que as crianças, os adolescentes, os jovens e até mesmo adultos, tá, que têm os seus pais, obedecem aos seus pais, eles estão reconhecendo por detrás da autoridade dos pais a autoridade do próprio Deus. Isso faz muita diferença, porque quando você obedece a Deus, tudo vai bem na sua vida. Você tem sucesso no casamento, você tem sucesso na vida profissional, você tem sucesso na sua vida social, a sua vida cultural também é afetada com esta obediência. Enfim, tudo na sua vida é atingido com as bênçãos do Senhor quando você libera, né, este princípio de obediência na sua vida, tá bom? Jovem, você quer ter sucesso? Obedeça aos seus pais.
quer ter sucesso na sua profissão, quer ser uma pessoa bem abençoada, uma pessoa benquista na sociedade, seja obediente aos seus pais. Aqui está um princípio para você se dar bem na sua vida, tá? Não é simplesmente uma doutrina religiosa, é um princípio prático. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo está falando agora na segunda parte da sua epístola sobre praticar aquilo que ele ensinou na primeira parte, né? Na primeira parte ele fala sobre vários direitos, né? Benefícios que nós adquirimos quando nós estamos em Cristo Jesus. Tá? Essa palavrinha em Cristo está no capítulo 1. Nós somos abençoados em Cristo com todas as sortes de bênçãos espirituais. Tá? Então nós temos esse privilégio, nós temos esse direito. Só que agora, a partir da metade dessa epístola, Paulo fala, olha, aquilo que vocês aprenderam, vocês devem praticar. Tá? Então o princípio de obediência é, na verdade, a prática do que Paulo fala na primeira parte da sua epístola aos Efésios. Existe uma razão para a obediência. Deus nunca manda a gente fazer as coisas, né, sem uma razão. Sempre há uma razão por detrás de algo que Deus manda fazer. Sempre há uma razão por detrás de um grande mandamento de Deus. Tá? E ele vai falar, filhos, vocês devem obedecer aos vossos pais, porque isto é justo. Algumas versões trazem a palavra correto, certo. Isto é certo, é justo, é correto. Tá? Você obedece porque isso é correto. Agora, por que obediência aos pais é algo justo, é algo certo e algo correto? Primeiro, é justo porque os seus pais têm mais experiência do que você. Porque os seus pais conhecem mais a vida do que você, porque ele viveu mais do que você. Portanto, ele adquiriu mais experiência e, portanto, ele pode dar conselhos sábios para que você não meta sua cara contra o muro, para que você não caia no buraco, para que você não ande em escuridão, para que você não adquire traumas, para que você não se machuque, tanto fisicamente quanto emocionalmente, tá? E até espiritualmente. Então é justo porque os pais têm uma sabedoria maior do que a sabedoria dos filhos. Ele tem um conhecimento maior e uma sabedoria maior. É por isso que é justo você ouvir os seus pais. É justo, diz a palavra de Deus, é correto, né? É certo. E também é correto porque isso é da vontade de Deus, como nós vimos. Por que é justa a obediência? Porque os seus pais são superiores a você nesse sentido de espiritualidade, de autoridade, de conhecimento e de experiência. Ele sabe o que é melhor para você. E com certeza, se você seguir os conselhos dos seus pais, você vai ser bem sucedido na sua vida. É por isso que isso é certo. É por isso que isso é justo e é correto. E é correto sobretudo porque é da vontade de Deus. É Deus que manda você obedecer. Vamos lá? E a qualidade dessa obediência? Nós falamos que há uma razão para a obediência e agora nós temos uma qualidade na obediência. Não é qualquer tipo de obediência. A Bíblia fala, honra pai e mãe. Paulo vai lançar mão lá daquele 5º mandamento, né? Que está entre os 10 mandamentos das tábuas da aliança, e trazer agora como ensinamento desta relação entre pais e filhos. Filhos, vocês devem obedecer aos seus pais porque isto é justo. Agora, como que é a qualidade dessa obediência? A criança, o jovem, o adolescente, né, o adulto, ele pode obedecer aos seus pais de diversas maneiras. Ele pode obedecer por medo, né? Você pegar o chinelo e falar assim, ó, filho, faça isso, senão você vai levar essa surra. Ele vai obedecer. Mas ele está obedecendo por quê? Porque ele está com medo de você. Esta é a qualidade que Deus exige na obediência dos filhos? Não, não é essa, tá? É certo que às vezes você tem que lançar mão desses expedientes, da sua autoridade e da disciplina. A palavra de Deus, ela não fala para você não disciplinar. Na verdade, disciplinar faz parte do papel dos pais dentro da relação familiar. Também uma pessoa pode obedecer com segundas intenções. Tá? Se você prometeu ao seu filho, ó, se você arrumar a casa, eu vou te dar R$50, tá? Arrume a sua casa que eu vou te dar a mesada, vou liberar uma mesada para você. Então ele está obedecendo, não porque ele está obedecendo porque ele ama o seu pai, mas sim com segundas intenções, porque ele está com os olhos fitos, a sua mente fita em prêmios. Tá? Não é nada de errado você premiar os seus filhos de vez em quando, né? Quando eles fazem coisas boas. Tá? O errado é que isso virá o foco da obediência, né? As segundas intenções. Né? A pessoa sempre tem por detrás aí
alguma coisa que ela almeja ganhar quando ela obedece aos seus pais. Isso também não é correto. E por último, a força, né? A pessoa obedece por causa da força. Dentro dela, ela está odiando, até mesmo xingando o seu pai e sua mãe. Mas ela sabe que seu pai e sua mãe têm mais força do que ela, têm mais poder do que ela dentro dessa relação familiar. Então, quando se estabelece esse conflito, quem que vai se dar mal? O mais fraco. No caso, o mais fraco são os filhos. É a criança, é o adolescente, é o jovem, né? Então, muitas vezes ele obedece por causa dessa força, mas dentro, lá no coraçãozinho dele, está amaldiçoando o pai e a mãe. Né? Ele está cumprindo aquela ordem do pai e da mãe, mas dentro dele está descumprindo aquilo. Por isso que Jesus Cristo ele ensina que no Novo Testamento nós trabalhamos com princípios espirituais antes do que lei. Lá no capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus vai falar sobre o Sermão do Monte. Ele vai falar, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Lembra o que foi dito para vocês lá nos 10 mandamentos? Né? Vocês devem não se irá contra o seu próximo. Mas se você, no seu coração, desejar algo mal para o seu próximo, você já pecou contra ele. Então Jesus inverte a lógica, né? Não é mais uma questão de obediência à lei. Porque uma pessoa, ela pode obedecer aos 10 mandamentos e mesmo assim ir para o inferno. Ela tem que ter o quê? Um coração regenerado. O Espírito Santo tem que fazer com que esta obediência aos mandamentos de Deus se torne algo prazeroso na vida dela. Ela obedece porque ela ama o Senhor. O mesmo princípio é aplicado aqui na relação entre pais e filhos. Os filhos devem obedecer aos pais porque eles devem dar honra aos pais. Por isso que fala, honre seu pai e sua mãe. O que é dar honra ao pai? É reconhecer o valor dos pais nesta relação. Tá? Os filhos que não reconhecem os valores que os pais têm, geralmente são filhos rebeldes, desobedientes, e será uma pessoa, um cidadão rebelde, um cidadão desobediente, um marido rebelde, um marido desobediente, e por aí vai as consequências, né, dessa desobediência. Então, o princípio aqui da obediência, né, a qualidade dela é honrar, obedecer, né, a partir da honra que você dá ao seu pai e à sua mãe. Obediência ao pai é honrar o pai e a sua mãe. Todas as vezes que você obedece ao seu pai, você está honrando o seu pai e a sua mãe. Porém, a obediência, né, é prazerosa, né, tendo como foco o reconhecimento dos valores que o seu pai e a sua mãe têm trazido para você. Olha, tem muitas crianças ingratas dentro de casa. O pai e a mãe se matam para dar do bom e do melhor para eles não reconhecem. Né? Eu conheço jovens assim, conheço pré-adolescentes assim, né? Não reconhece o serviço que a mãe faz. Se a mãe pede uma coisa, ela vai resmungando fazer. Se a mãe manda ela fazer algo, ela vai criticando a mãe, né? Então eles acham que a mãe está fazendo nada mais, nada menos do que um direito, né, que é imposto para ela. Realmente é um direito cuidar dos filhos. Porém, o reconhecimento dos filhos também é um direito dos filhos e eles devem honrar o seu pai e a sua mãe. Então você que é adolescente, você que é jovem e até mesmo você que mora com seus pais, que é adulto, mas mora com seus pais, obedeça, honre, dê honra aos seus pais, porque isso é do agrado do Senhor. Tá? Olha que coisas maravilhosas que nós estamos aprendendo aqui na Palavra de Deus a partir desses 3 poucos versículos. Né? Vamos continuar? Vamos lá então. Agora nós temos uma promessa da obediência. Né? Deus ele dá esses princípios, né? E ele também depois dá para você uma promessa. Paulo fala que esse é o único mandamento com promessa, né? Mandamento com promessa, né? Ele traz consigo uma promessa. Que promessa é essa? Que você viva longos dias sobre a face da terra. Muitas pessoas podem olhar para este versículo e falar assim, olha, isso aqui cheira a superstição. Então quer dizer que uma criança que obedece os pais, ele vai viver até os 100 anos? Não é isso que o versículo está dizendo, tá bom? Pode ter implicações de uma vida física longa? Pode ter, mas está falando mais de qualidade de vida do que de quantidade de vida. Mas a quantidade também está presente dentro deste pacote aqui, dentro dessa promessa que Deus está contemplando aqueles que obedecem os pais, o pai e a sua mãe.
Quando você olha o capítulo 4, o capítulo 5 de Gênesis, você está vendo duas gerações. Nós já falamos disso aí nas palestras anteriores, tá? A geração de Caim e a geração de Sete. Capítulo 4 vai falar sobre a geração de Caim, tá? E o capítulo 5 sobre a geração piedosa de Sete. Essas duas gerações, não sei se você percebeu, os filhos de Caim e os filhos a partir de Sete, de Enos ali, eles têm nomes parecidos, tá? Tem um que chama Lameque. Tem tanto um Lameque na linhagem piedosa de Caim, na linhagem desobediente de Caim, como na linhagem piedosa de Sete, de Enos, tá? Então, se você perceber e comparar a lista ali de nomes, tem nomes parecidos, tá? Agora, compare a idade deles. Quando a Bíblia traz a linhagem de Caim, ela não traz o tanto de tempo que eles viveram. Mas no capítulo 5, quando traz a linhagem piedosa, que vai dar origem, né, à família de Noé, traz a idade de cada um deles, que viveram tantos e tantos anos, né? Eram patriarcas que viveram ali séculos e séculos. E quando você olha para a linhagem do capítulo 4 de Caim, você tem toda a descendência de Caim, mas você não tem a idade deles. Isso é algo sintomático e importante para nós entendermos esse princípio aqui, o princípio da obediência, né? Aqui Paulo fala, né, lançando mão lá do quinto mandamento, que você deve honrar o seu pai e sua mãe, porque isso traz uma promessa de você viver longos dias da sua vida. Não é à toa que a linhagem piedosa de Sete, né, que obedecia ao Senhor, obedecia aos seus pais, trouxe ali uma longevidade, né, uma duração enorme de anos para aquelas pessoas ali que estavam dentro do grupo piedoso da linhagem piedosa de Sete. Enquanto a de Caim, você não lê, você não tem menção de quanto tempo eles viveram. Tá? Isso tem implicações claras. Por exemplo, Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Olha aí. Se assim você fizer, guardar os mandamentos do seu pai e da sua mãe, não esquecer das suas instruções, você viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Tá? Uma das causas das mortes, né, da penalidade contra uma pessoa no Antigo Testamento é quando essa pessoa desonrava pai e mãe. Era ordenado aos anciãos de Israel a levar este filho desobediente até a porta e apedrejá-lo até a morte. Olha, a desobediência para o pai e para a mãe, né, trazendo vergonha para a família, era punido com a morte. Nós não temos isso, graças a Deus, hoje, né? Na época da graça. Você, filho, deve dar graças ao Novo Testamento, ao que Jesus veio trazer, né? Se você tivesse no Antigo Testamento, você que é rebelde, você que não gosta de obedecer ao seu pai e sua mãe, já estaria apedrejado. Essa é a pura realidade. Mas na época da graça, Deus traz o Espírito Santo, né? O amor, a graça de Deus sobre nós. Mas ele diz, se assim você fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Tá? Um filho desobediente, um filho que não acata os conselhos dos pais, do pai, da mãe, né? Vai ser um filho rebelde, vai ser um filho largado, um filho que vai estar aí fazendo o que der na telha. E aí nós temos várias consequências, né? Ele vai encontrar entre os grupos de amigos, né? Aqueles amigos tenebrosos que vão levar eles para o mundo das drogas, da prostituição. Levando para o mundo das drogas, a sua vida será encurtada. A prostituição pode encurtar a sua vida também, porque pode trazer diversas doenças venéreas para o físico deste filho, né? Ele pode, por exemplo, cair na bandidagem. Tá? Quantos filhos não obedecem aos seus pais e vão parar na bandidagem, né? Viram bandidos, ladrões, assassinos, e aí a sua vida pode ser encurtada com um confronto com a polícia. Viu como que é prático esse ensinamento aqui? Se você der ouvido ao seu pai e à sua mãe, você viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Tá? Você quer ser bem-sucedido, quer viver longos anos na sua vida? Obedeça o seu pai e a sua mãe. Tá? Ele sabe o que é melhor para você. Mas, sobretudo, saiba que isso é
a vontade de Deus para a sua vida, jovem, adolescente, criança e mesmo você adulto que mora sob a autoridade do teto dos seus pais. Vamos ler então o versículo bíblico que fala sobre o papel dos pais. Até agora nós vimos o papel dos filhos, o que a palavra de Deus fala sobre a obediência em relação ao filho para com o seu pai ou para com a sua mãe, né? Agora vamos ver a sujeição do pai. A sujeição do filho nós vimos, vamos ver agora a sujeição dos pais. A Bíblia nunca foca em um só indivíduo, né? Lá no capítulo 5, Paulo trata sobre a mulher, mas depois ele vira o holofote e projeta no marido, né? A sujeição também através do amor. Aqui ele começa falando dos filhos, né? Agora ele vai falar dos pais, né? Se os filhos têm direitos e deveres, os pais também têm direitos e deveres, tá bom? Versículo 4, ainda na versão transformadora. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Olha que palavra maravilhosa, né? Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. O pai não tem uma autoridade irrestrita, né? Sem nenhuma cerca de limites. Não, existe alguns limites, tá? Qual que é a sujeição do pai ao filho? É tratá-lo de modo a não irritá-lo. Algumas versões trazem, não provoque a ira aos vossos filhos, a raiva aos vossos filhos. Vamos entender isso aqui. Essa raiva aqui, do qual a Bíblia fala para nós, ou ira, né? Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Essa ira aqui não é aquele sentimento, né, que a criança fica com raiva, todos têm esse sentimento de ira. Não é esse sentimento de raiva momentânea. Quando Paulo fala, né, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Não deis lugar ao diabo. Não é esse tipo de ira de você ficar irritado, tá? Qualquer disciplina que o pai traga sobre o filho vai torná-lo irritado, né? Até nós mesmos, né? A sua relação entre empregado e patrão, às vezes seu patrão dá uma ordem, né, e você fica ali irritado com aquela ordem que ele deu, mas você tem que cumprir, você tem que obedecer. A raiva que Paulo coloca neste versículo é uma raiva que resulta em rebelião à autoridade do pai. Vou repetir. A ira ou a raiva que Paulo fala para os pais não provocar nos filhos é uma ira que vai gerar uma rebelião contra a autoridade dos pais. Tá? É isso que Paulo está com medo aqui, está temeroso que aconteça no seio familiar cristão. Pais, não sejam tão severos com os seus filhos, tá? Não sejam tão duros com os seus filhos. Lembrando, né, do contexto cultural que nós falamos na última palestra, em que as famílias romanas, gregas e cristãs estavam ali inseridas naquele mundo greco-romano, do qual Paulo está falando. Existem duas maneiras, irmãos, tá, dos filhos se revoltar contra a autoridade dos pais. Há duas maneiras em que os pais podem irritar, provocar a ira aos vossos filhos. Tá? A primeira delas é a permissividade, ou seja, um pai que permite tudo, que deixa o filho largado, né? Deixa o filho como a gente diz, um filho da rua, deixa o filho ao Deus dará, né? O segundo é o autoritarismo. Se a permissividade, né, aquele pai liberalzão que deixa fazer a criança fazer tudo o que ela quer, né, deixa a criança se portar como se fosse um ente com autoridade igual a dos pais dentro do lar. Esse pai que dá de tudo, né, e deixa o filho ir aonde o filho quer, o filho mandar na própria vida. Se esse pai permissivo é ruim, o pai autoritário, aquele que proíbe tudo, que é iracundo, que é raivoso, que se porta como se fosse um ditador dentro do lar, também é uma atitude que provoca a ira aos seus filhos. Tá? Então, nós devemos pegar essa polarização e tentar achar um equilíbrio para ela. É isso que Paulo está falando para nós aqui. Tá? Vamos ver, então, alguns estilos de criação de filhos. Em alguns anos, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa gerou algumas perguntas. Eles queriam chegar às seguintes respostas, né? Que tipo de atitudes paterna podem gerar os seguintes resultados? Tá? Que tipo de criação de filho
pode dar os seguintes resultados. Primeiro resultado, filhos com uma boa e autoimagem e satisfeitos consigo mesmo. Tá? Que tipo de criação pode gerar filhos assim? Segundo, filhos que aceitam a autoridade e têm a capacidade de se relacionar bem com seus professores e outras figuras de autoridade. Que tipo de criação de filho pode gerar essa segunda atitude nos seus filhos? Terceiro, filhos que seguem a religião dos pais, frequentam a igreja deles e desejam continuar frequentando. E por último, que tipo de atitude dos pais ou que tipo de criação de filho pode gerar filhos que se identificam com a contracultura e rebelam-se diante das normas da sociedade, ou seja, que vai gerar filhos rebeldes. Tá? Para isso, eles fizeram várias perguntas, né, e montaram um gráfico. Tá? O gráfico é esse que você está vendo aí. Tá? Em cima nós temos 4 partes, né, um quadrante aí. Em cima, muito apoio e embaixo, pouco apoio. Ao lado esquerdo, pouco controle, ao lado direito, muito controle. Tá? Esses foram os referenciais aí de atitude dos pais. Tá? E dentro desses quadrantes, nós temos a identidade de cada pai. Tá? Pais permissivos no primeiro quadrante, lado esquerdo, quadrante superior, lado esquerdo, e pais responsáveis no segundo quadrante superior do lado direito. Embaixo nós temos pais negligentes e pais autoritários. Tá? Esses 4 tipos de pais, tá, estão lidando com essas atitudes. Muito apoio, pouco apoio, muito controle, pouco controle. Perceba que no quadrante superior direito, tá, nós temos os pais permissivos. O que torna um pai permissivo? Quando ele dá muito apoio e tem pouco controle. Por isso que ele está no quadrante superior aí do lado direito, tá? Muito apoio, pouco controle. O pai que é permissivo, ele deixa a criança fazer o que ele quer, tá? Dá muito apoio para a criança. Consegue estabelecer uma relação de amor, né, de afeto para com os filhos, e por causa desse afeto sem limites, deste amor sem limites, ele também não traz cercas para a criação dos seus filhos. Ou seja, ele tem pouco controle ou nenhum controle sobre os seus filhos. Esses são os pais permissivos. Do outro lado, nós temos os pais responsáveis. O que torna um pai responsável? É quando ele dá muito apoio e ele tem muito controle sobre o filho. Tá? Ele apoia bastante o seu filho em todas as áreas, porém ele controla também o seu filho. Esse aí está dentro da categoria de pais responsáveis. Embaixo, nós temos os pais negligentes. É o pai que dá pouco controle e dá pouco apoio para o seu filho. Não ama o seu filho e deixa o seu filho fazer o que ele bem entender. Tá? Esses são os pais negligentes. E temos os pais autoritários, que tem muito controle e dá pouco apoio. Ama menos ou não ama nada o seu filho e controla com a vara de ferro a relação entre pais e filhos. Tá? Aquele pai autoritário, aquele pai general, né? Aquele pai militar, que trata a família como se fosse um quartel. Né? Ele não liga para os seus filhos, para os sentimentos dos filhos, não sabe o que os seus filhos estão fazendo, né? Ele só quer mandar, ele só quer exigir, ele só quer direitos. Né? Ele não vê os seus deveres como pai, que amar, ser amigo do seu filho. Então, esse pai autoritário, a categoria de pai autoritário, está em que ele exerce muito controle e pouco apoio, pouco amor para com o seu filho. Isso aqui vai ter consequências graves na criança. Tá? Esses quadrantes aqui vão ser aplicados agora nas crianças. Vamos passar para o segundo slide. Vamos falar um pouquinho aí sobre os pais permissivos. Porém, os pais permissivos dão muito apoio aos filhos, mas exercem pouco controle. Tá? Esse tipo de criação faz com que a criança se sinta amada, mas seu comportamento fica sem controle. Os pais negligentes, por outro lado, dão tanto apoio quanto controle. Tanto o apoio quanto o controle são reduzidos. Os pais deixam a criança entregue a si mesma, ignorando sua responsabilidade de amá-la e de controlar seu comportamento. Enquanto que os pais autoritários controlam rigidamente e oferecem pouco apoio, quase não se esforçam para amar a criança, mas empenham-se em controlar-lhe o comportamento.
E os pais responsáveis controlam bem os filhos e os apoiam continuamente. Deste modo, fazem com que a criança se sinta amada e ao mesmo tempo consegue controlar seu comportamento adequadamente. Tá? Então aí essas categorias, né, de criação podem gerar, podem trazer como atitudes, né? Agora vamos ver isso aí aplicado na criança. Tá? Nós temos um outro quadrante aí que você pode observar. Na parte de cima nós temos as crianças mimadas, tá? As crianças equilibradas. Na parte de baixo nós temos crianças psicopatas, tá? Uma disfunção aí da criação. E crianças culpada e rebelde no quadrante inferior do lado direito. Que tipo de criação vai gerar uma criança mimada? Por exemplo, quando a criança faz a seguinte pergunta: eu sou amada? Tá? E eu vou conseguir o que eu quero? Conseguirei o que eu desejo, o que eu quero? Portanto, a criança que se sente amada e consegue tudo o que ela quer, tá? Nós vamos gerar uma criação de uma criança mimada. Tá? A criação vai gerar uma criança mimada, esse tipo de criação. Tá? Ela sabe que ela é amada, porém ela também consegue tudo o que ela quer. É aquele pai permissivo. Tá? Lembra que nós falamos no slide anterior, né, o tipo de criação. O tipo de pai permissivo, né, é aquele pai que dá muito apoio e pouco controle. Ele vai gerar o quê? Uma criança mimada. A criança, ela sabe que ela é amada pelos pais, os pais gostam dela, ela se sente amada, porém, ela não tem controle, ela faz tudo o que ela quer. Ela consegue tudo o que ela quer. Então essa vai ser uma criança mimada. Por um outro lado, nós temos a criança equilibrada. Essa é a criança daqueles pais que amam a criança, dão total apoio, porém tem controle da criança. Vai gerar uma criança equilibrada. Por quê? Porque essa criança sabe que é amada, ela faz a pergunta: eu sou amada? Sim, eu me sinto amada pelos meus pais, porém os meus pais têm controle sobre mim. Tá? Eu não faço tudo o que eu quero. E a parte de baixo, que é a parte mais problemática da questão. Tá? Se você me perguntasse qual dessas categorias são as piores aqui, essa pesquisa colocou como a categoria inferior: psicopata, a culpada e a rebelde. A psicopata é aquela que sabe que não é amada, tá? Mas consegue tudo o que ela quer. Essa é a psicopata. Ah, perdão. Ela não é amada, ela não é amada e consegue tudo o que ela quer. Isso vai gerar criança com psicopatia, né? Uma criança com distúrbios mentais, psicológicos, enfim. E a criança que sabe que não é amada e não consegue tudo o que ela quer? É aquela criança gerada, né, pelo autoritarismo, pelos pais, pela criação autoritária dos pais. Vai gerar uma criança culpada e rebelde. Tá? Agora dá para entender, meus irmãos, baseando nessa pesquisa, nesses gráficos, nessas ilustrações aqui, por que muitos filhos de pastores, tá, abandonam a fé? Abandonam a criação, se rebelam contra os seus pais. Ora, mas não eram filhos de pastores? Será que eles não estariam garantidos, né, como um bom crente, como um bom cidadão, como um bom pai de família? Não. Tá? Por quê? Porque muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, nós estamos gerando crianças ou culpadas e rebeldes, ou até mesmo psicopatas, ou mimada. Tá? A parte de cima é a menos problemática na criação de filhos, tá? É a criança que tem um pai permissivo e o outro pai equilibrado, aquele que controla, mas ama a criança. O ideal é a parte esquerda, né? A criança equilibrada, tá? Que é gerada por aquela criação que tem um pai que a ama e a apoia constantemente, mas também tem controle sobre a vida da criança. Tá? A criação que gera uma criança mimada, ela é menos prejudicial do que a psicopata e a rebelde. Porque a psicopata, né, é aquela que a criança sabe que não é amada e faz tudo o que ela quer. Ela vai gerar uma criança totalmente desregrada, uma criança que vai tentar quebrar todos os limites, uma criança egocêntrica. E a culpada é a rebelde também, por causa dos pais autoritários. Alguém já falou que a população carcerária, tá, está lotada de filhos de crentes. Por que existe tantos filhos de crentes entre os presos, entre a população carcerária? É devido ao quê?
a criação. Não basta você criar o seu filho na igreja. Isso não basta. Não basta você terceirizar a sua educação. Não basta. Tá? Você tem que levá-lo para a igreja, levá-lo para a escola dominical, levá-lo para os cultos, mas você tem que ensinar a criança. Tá? E a criança tem que ter rédeas. A criança tem que ter limites. Nós temos que colocar paredes para cercar e cercear ali a liberdade extrema dessas crianças. Porque a criança precisa de limites. Uma criança sem limites será uma criança desequilibrada, ou mimada, ou culpada e rebelde, ou psicopata, né? A culpada e rebelde que tem limites demais. São pais que colocam limites demais sobre os filhos, né? Rédea demais sobre os filhos, não deixa os filhos fazerem nada, né? Ele controla toda a vida do filho, ele controla a profissão do filho, com quem o filho deve namorar, né? Eu não estou falando de conselho, estou falando de escolha. Olha, você vai namorar com a A ou com a B. Então, há um controle terrível, há um Big Brother familiar ali, né, focando a vida do filho. É como se o filho estivesse encarcerado. Essas paredes colocadas pelo pai autoritário não são as paredes da casa, que traz o conforto, o apoio, o amor familiar. Não, é mais uma parede de prisão. Tá? A parede da casa é a parede da criança equilibrada, que sente dentro do lar que ela é amada, porém ela tem os seus limites estabelecidos. E a criança, ela não só precisa disso, como ela sente falta disso. A criança sente falta disso. Poderia ficar aqui falando sobre vários testemunhos de crianças, de adultos, né, que falaram de crianças que não tiveram rédeas. Eu tenho um amigo meu, cuja esposa hoje, né, a esposa dele, ela chegava em casa da balada, e era uma família de crentes. Chegava em casa da balada, muitas vezes estavam tendo relação sexual com outras pessoas, e ela chegava 3, 4 horas da manhã, e o seu pai muitas vezes via e não falava nada. E o pai era pastor e não falava nada. E o que acontecia com ela? Ela continuava uma vida cada vez mais desregrada. Graças a Deus que ela teve um encontro profundo com Cristo. Hoje ela é uma mulher de um obreiro, né, de um líder espiritual. Só que ela sentia essa falta dessa correção, desses limites, e ela não tinha. Isso a gente pode estender para diversas famílias, né? Talvez você esteja criando o seu filho em um desses quadrantes e gerando uma criança que pode se enquadrar num desses quadrantes aqui, tá? Que filho você está gerando? Uma criança mimada? Uma criança psicopata? Uma criança culpada e rebelde? Ou uma criança com um temperamento, né, com uma criação equilibrada, tá? Isso depende dos pais, tá bom? Há duas maneiras de você irritar os seus filhos, tá? Ou você ser autoritário demais ou permissivo demais. Isso gera filhos irados, que vão se tornar filhos rebeldes. É isso que o versículo está dizendo. Não provoquei a ira aos vossos filhos. Uma ira que vai trazer uma rebeldia contra a autoridade dos pais. Vamos lá? O pai é um mordomo também. Olha o que diz lá Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre o seu galardão. Ou seja, Deus está dando para nós os filhos como herança. Portanto, vai entrar aí, né, principalmente na figura do homem, do marido, né, do pai, o papel de sacerdote, de pastor. Deus está dando para nós uma herança, né, um prêmio. E nós devemos então ser mordomo disso. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos de Deus. Tá? Na igreja nós nos portamos como mordomo. Na criação nós somos os mordomos de Deus. Ou seja, aquela pessoa, aquele serviçal que está ali para cuidar daquele bem dado pelo seu Senhor. Desta maneira o pai é um mordomo do filho para o seu Senhor. Tá? A premiação é do Senhor, então o prêmio é dele, a herança é dele. Eu só tenho que tomar conta. E eu tenho que saber, eu estou tomando conta bem ou mal desta herança? Eu estou esbanjando essa herança? Estou gastando esta herança? Eu estou tratando essa herança com leviandade? Tá? É isso que o versículo está falando. Agora, o pai como sacerdote, olha o que diz aí 1 Timóteo 3, 4 e 5. Ele deve governar bem a sua própria família, está falando do pastor, tá? Tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Mas você pode falar para mim, olha, isso aí está falando dos pastores, é os pastores que devem se portar dessa maneira, que devem trazer este papel para dentro do lar da sua família, né? Do papel familiar.
Tudo que é aplicado ao pastor é aplicado a cada pai de família. Cada pai de família é um pastor da família. Cada pai de família é um sacerdote da família. Tá? Tudo que se aplica ao pastor aplica a você como pai individualmente. Você quis contrair matrimônio? Já era. Você se tornou um pastor da sua família, queira você ou não. E no final das contas, Deus vai pedir satisfação. Você sabe que você tem uma herança na sua mão. Não faça como aquele mordomo infiel, né, que foi e gastou tudo, ou aquele que guardou tudo, né, até a vinda do seu Senhor. Então, o mordomo que guardou tudo, quanto o mordomo que esbanjou tudo, são dois gerenciamentos, né, que não são o ideal. Você pode ver que nas parábolas Jesus vem e condena os dois. Agora, trazendo isso para o seio familiar, para o papel de pai, né, na condução dos filhos, você também deve ser assim, cuidar bem da herança que Deus está dando para você, tendo os filhos sujeitos a Ele, tá? Você tem que sujeitar os seus filhos, saber criá-los. 1 Timóteo ainda, né, Paulo continua, ele fala sobre o papel do pastor, agora o papel do diácono talvez seria um papel mais leve, mais secundário. Mas olha o que ele diz sobre o papel do diácono. E o diácono lembra aquele serviçal, né, que está servindo a igreja. O diácono deve ser marido de uma só mulher, monogamia, né? Nós falamos em palestras anteriores. Esse é o ideal de Deus, é o protótipo, né? O tipo original lá do Éden. E governar bem seus filhos e sua própria casa. Seja você pastor, seja você líder, seja você investido de autoridade na igreja, você tem que dar exemplo na sua própria casa, sabendo dominar a sua própria casa. O que é mais terrível, irmãos, dentro do universo evangélico, religioso, é saber que existe um pastor que não tem controle dos seus filhos, como por exemplo o sacerdote Eli. O sacerdote Eli foi repreendido por Deus, porque os seus filhos não obedeciam os seus pais, traziam vergonha para a família. Né? Então, não sejamos como Eli, mas sejamos como este pastor do qual Paulo está falando aqui, orientando Timóteo para ser. Né? Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele. Olha que interessante, Lucas 2,51. E desceu com eles e foi para Nazaré, falando de Jesus. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. A Bíblia fala que Jesus, o Filho de Deus, era sujeito aos seus pais terrenos. Né? Se ele era um filho obediente, um filho sujeito, como ensina Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, era porque José era um pai que sabia aplicar corretamente os conselhos do Senhor na vida familiar, sobretudo na criação dos filhos, na criação do próprio Jesus. Imagine a importância que José tinha em mãos. Criar, educar, corrigir, disciplinar o filho do próprio Deus, do Criador dos céus e da terra. Não era coisa de só menos importância. Era algo assim que fugia do controle de José, mas ele foi um pai exemplar, teve a capacidade de Jesus ser obediente a ele, porque ele era um pai que ensinava Jesus nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor. E nós devemos ser assim, para que nossos filhos sejam como Jesus, né, que tenha a imagem de Jesus. Nós temos que trabalhar a palavra de Deus no coração dele, porque você, principalmente o homem, é o sacerdote da sua família. 1 Timóteo 5,8, Paulo diz, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Tá? O papel de você como pai ou como pais, que são os educadores mor da sua família, dos seus filhos, não pode ser terceirizado, tá bom? Não faça isso. Tá? Paulo fala aqui que você tem que ter cuidado com a sua família, né, com os seus, da sua casa, porque se você não fizer isso, você está sendo pior do que o descrente. Não importa o quanto você vá na igreja, o quanto você leia a Bíblia, o quanto você ora, se você não estiver assumindo este papel de pai, né, para sustentar o seu status de pai, você está dando um mau testemunho, você não está dentro do que a palavra de Deus coloca para nós como ideal para uma família equilibrada, bem-sucedida e abençoada. Tá? A família redimida, ela não tem apenas que ter o marido e a mulher sujeitos um ao outro, mas tem que ter o pai e o filho sujeitos um ao outro, cada qual dentro das suas qualidades, dentro das suas
especificidades, né? Essa palavra é difícil de falar. Essa relação entre o Pai terreno e o Pai celestial é muito interessante. Sabe quem que descobriu isso aí? Há dois personagens, tem mais pessoas que falaram sobre isso, mas há dois personagens muito conhecidos, dois ateus, que fizeram essa relação. É claro, uma relação negativa, né? Eu não engulo todo o argumento, tanto de Freud quanto de Feuerbach, né, a respeito desta relação entre o Pai terreno e o Pai celestial. Eles produziram uma relação para tentar negar a existência de Deus. Mas vamos lá. Freud, né, ele dizia que o Deus pessoal não passa de um pai transfigurado. Ou seja, naquele complexo de Édipo, né, que é a teoria que ele inventou aí para tentar explicar esse processo do crescimento da criança, ele fala que, na verdade, Deus é uma projeção daquela criança que está em angústia. Tá? Então ela projeta um Deus para tentar suprir essa necessidade de proteção. É isso que Freud está falando. Feuerbach, antes de Freud, dizia que Deus é a mais alta subjetividade do homem, abstraída de si mesmo. Ou seja, na verdade, Deus é uma projeção do próprio Pai sendo levado à estatura espiritual. Ou seja, não existe Deus. Tanto para Freud quanto para Feuerbach, não existe Deus. Mas não é isso que eu quero falar aqui, né? Essas teorias ateias aqui, tanto de Freud quanto de Feuerbach, já foram refutadas, já estão desacreditadas, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui é esta relação que eles encontraram entre o Pai terreno e o Pai celestial. Recentemente foi feita uma pesquisa pelo Dr. Paul Witz, que é um psicólogo. Ele escreveu um livro, na verdade uma grande biografia, né, sobre a relação entre pais e filhos de figuras proeminentes da história. O livro chama A Fé dos Órfãos, a Psicologia do Ateísmo. Olha o que ele diz. A decepção com o pai terreno, seja através da morte, ausentes ou maus tratos, frequentemente leva ateus influentes dos últimos 4 séculos, uma pesquisa biográfica de ateus influentes dos últimos 4 séculos mostra que essa hipótese do pai defeituoso fornece uma explicação consistente do ateísmo intenso desses pensadores. Uma pesquisa com os principais defensores intelectuais do cristianismo no mesmo período confirma a hipótese, encontrando poucos pais defeituosos. Eu não respeitei as vírgulas aqui no final, né? Mas o que ele está dizendo? Ele fez uma pesquisa biográfica, né, entre ateus e defensores da fé, entre ateus e apologistas. Né? Ele percebeu que entre os ateus que eram militantes contra a ideia da existência de Deus, geralmente esses ateus não tinham uma boa relação ou nenhuma relação com seus pais. E isso influenciou na sua crença em Deus. Por um outro lado, aqueles que eram os defensores da fé cristã tinham uma boa relação, ou uma relação muito menos intensa, crítica e conflituosa com seus pais. Percebeu a relação do pai terreno com o pai celestial? O que isso quer dizer? Por que eu trouxe isso para você? Simplesmente para te explicar. Você, pai, é a imagem de Deus para o seu filho. Você quer ter um filho obediente a Deus? Você quer ter um filho com uma fé forte e vibrante? Você quer ter um filho que acredite em Deus, que confie em Deus? Ele tem que, em princípio, começar a acreditar em você. Ele tem que começar a obedecer a você. Você é o reflexo de Deus. Ele não está vendo Deus, né? Mas você ele está vendo. E você, como pai terreno, está refletindo a imagem do Pai Celestial. Olha a importância que nós temos na criação dos nossos filhos. Isso vai depois ter consequências na sua vida adulta, na sua vida como pai, na sua vida como cidadão, até na sua vida espiritual. Né? Nós vimos aqui então as implicações da presença do Pai terreno para a visão do Pai Celestial na vida desses ateus intelectuais, aqui, desses intelectuais ateus. Vamos construir então um ambiente que gere obediência. Tá? Como o pai e a mãe podem construir um ambiente favorável à obediência dos filhos? Tá? Nós podemos construir este ambiente. Nós não podemos forçar os filhos a nos obedecer. Essa sujeição, quando a Bíblia fala, é uma sujeição inteligente, amorosa, no entanto, dentro do Senhor. Lembra que ele fala,
Sujeitai-vos, crianças, né? Obedecei os seus pais no Senhor. Eles não estão obedecendo os seus pais, estão obedecendo ao Senhor. É essa que é a chave aqui da questão, tá? Então, se eles têm que obedecer no Senhor, nós pais temos que construir um ambiente favorável à obediência. E como nós podemos fazer isso? Bom, a Bíblia fala para nós criarmos ou educarmos os nossos filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Tá? Disciplina é igual doutrina, tá? Então, quando fala sobre disciplina, está falando sobre doutrina. E a instrução ou admoestação está trazendo para nós também essa questão da correção, tá? Como nós, então, começamos a desenvolver um ambiente no qual os nossos filhos podem ser obedientes de um modo voluntário e amoroso para nós? Primeiro, criando eles na doutrina do Senhor, ou seja, ensinando, e aí o papel do homem como sacerdote do lar, né? A importância do culto doméstico, a importância do ensino familiar, a importância da igreja doméstica. Olha o que diz Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, envie em vão trabalhos que edificam. É o Senhor que precisa edificar, é Deus que tem que estar dentro dessa relação. Nós vimos no capítulo 5 que Paulo já coloca isso, né? Enchei-vos do Espírito. Outra coisa que nós podemos aqui criar como hábito é resgatar o hábito da mesa, né? Resgatar a tradição da mesa. Para que serve a mesa da sua casa? Só para o almoço e para a janta? Não, a sua mesa tem que servir para a comunhão entre os membros da família. Tem um livro muito interessante de Martinho Lutero que chama Conversas à Mesa. Esse livro foi baseado nas conversas que Lutero tinha ao redor da mesa com a sua família, com seus amigos, a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas da vida. Então, a mesa da nossa casa, ela deve servir também para a comunhão e para o ensino. Eu mesmo criei um hábito aqui na minha casa de colocar a mesa do café, né? O cafezinho é a hora que a gente vai para a mesa, né, e vamos tomar café. Mas tomar café é o de menos. Nós queremos conversar, para criar o hábito de comunhão, de conversação. E lá nós conversamos sobre tudo, né? Com aquele café cheiroso, gostoso, né? Com uma bolacha, com um bolo. Nós falamos sobre política, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre a nossa vida, tiramos sarro um do outro, damos risada, né? Discutimos as relações, enfim. É um momento próprio nosso, da minha família, que eu encontrei para trazer de comunhão através deste costume de sentar ao redor da mesa, né? Com café, com chá, enfim, você pode inventar de acordo com a sua criatividade, o seu ponto de encontro com a sua família, mas o importante é você ter este hábito, tá? Para com a sua família, um hábito de comunhão. Crie esse hábito, eu criei através do café, né? A mesa do café. Você pode criar o seu, tá bom? Um outro hábito importante na criação dos filhos, tá? Em que os filhos vão ficar observando você como esposo e como esposa, é resgatar o carinho entre o casal na frente dos filhos. Beije a sua esposa na frente do seu filho. Esposa, beije o seu marido na frente dos seus filhos. Os filhos precisam saber que os pais se amam, tá? E o corpo, ele tem a pele, ela tem uma memória, segundo alguns estudiosos, ela tem uma memória do amor. Ela precisa ser regada, né? Constantemente beijada, tocada, acariciada. E aí entra os abraços, os beijos. Beije o seu filho, abrace o seu filho. Ah, mas meu filho já está com 15 anos, e daí? Até hoje eu tenho um filho de 18 e o outro de 23. Até hoje eu beijo eles no rosto. Né? Eles ficam meio acanhados assim, mas eles já acostumaram, né? Mas você tem que beijar a sua esposa na frente dos seus filhos. Eu faço isso de propósito. Muitas vezes eu chego e dou um beijo no rosto ou na boca da minha esposa, né?
com todo respeito, na frente dos meus filhos, para que eles vejam isso e eles sintam, né, que nós temos uma família abençoada, onde o pai ama a sua mãe ao ponto de dispensar a ela um beijo, um carinho, um abraço. Se você quer ter um filho que tem uma família abençoada, se você quer ter um filho que no futuro ele seja um marido que ame a sua esposa, que trate bem a sua esposa, ele tem que começar a ver isso no seu casamento, ele tem que começar a ver isso entre você e a sua esposa, tá bom? Outra coisa, não fale mal da igreja na frente dos seus filhos, não fale mal do pastor, de irmãos. Tá certo que a gente tem joios e trigos dentro da igreja, mas na hora em que você está na frente do seu filho, não é o momento de você separar o trigo do joio. Tá? Por quê? O seu filho vai crescendo e olhando a igreja de um modo completamente deturpado. Ele vai pensar que na igreja só tem pessoas hipócritas, pessoas ruins, pessoas que não obedecem à palavra de Deus ou pessoas que têm mau caráter. Tá? Se você tiver que tratar algum assunto sobre a igreja, trata você e a sua esposa sozinhos. Ou você e os amigos da igreja num canto separado, nunca na frente das crianças, nunca na frente dos adolescentes, dos seus filhos. Tá? Crie um ambiente saudável, tá? Uma imagem saudável da igreja para os seus filhos, nunca o contrário. E por último aí, não transfira o seu perfeccionismo para os seus filhos. Tá? Tem muito casal querendo fazer do filho um laboratório. Aquilo que eles não foram, eles querem agora aplicar no filho. Tá? Eu não tive isso, meu filho tem que ter. Eu não fui isso, meu filho tem que ser. Então está aplicando um perfeccionismo enorme, uma carga enorme emotiva em cima da criança. Bom, crie na admoestação e na doutrina do Senhor. Abra a palavra de Deus, explique a palavra de Deus para ele. Pegue Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3, pegue este vídeo, tá? Faça desse vídeo uma instrução para o seu filho. Tá? Pegue esses textos que eu mencionei para você aqui, tá? Que fala sobre a criação do pai, da instrução que os pais devem dar aos seus filhos, principalmente Provérbios capítulo 1 ao capítulo 7, leia com seus filhos, explique isso. Né? Explique para ele por que ele tem que obedecer aos seus pais. Eles não estão obedecendo à toa, estão obedecendo ao Senhor. Eles têm que se sujeitar por causa do Senhor. Tá bom? Então vamos criar hábitos saudáveis, um ambiente saudável para que possa gerar uma obediência saudável e voluntária da criança, do jovem, do adolescente para com os seus. Instrua corretamente o seu filho, ore pelos seus filhos, tá? Saiba que nós estamos numa guerra espiritual. Discipline o seu filho, falei disso em outra palestra sobre correção do filho, como a Bíblia ensina a corrigir fisicamente a criança, né? E, por exemplo, uma criança de 10 anos que já tem uma capacidade de entender, então você deve dialogar com ela. Mas se preciso for, até uma criança de 10 anos precisa de uma correçãozinha, tá bom? Não se furte a este direito, que a Bíblia te dá este direito. Seja um bom exemplo para o seu filho e deixe o seu legado para as próximas gerações, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos. Tá bom? Gostou dessa palestra? Foi um pouco longa também, né? Eu tenho esse defeito de ser um pouco longo, porque cada vez que eu estudo a palavra de Deus, sabe o que acontece? Eu vou pegando pérolas. Eu vou buscando pérolas e quando eu penso que acabou uma pérola, eu vejo lá adiante outra, eu vou lá e busco. Aí quando eu penso que acabou, olha, tá pronta a palestra, já tem tudo o que eu preciso na palestra. Aí tem uma outra pérolazinha lá, eu vou lá e busco e coloco junto. Então, minha palestra ela se torna um pouco longa por causa disso, mas eu espero que você tenha gostado, que você tenha sido edificado na sua fé, né, como pai. E agora você sabe, né, se você não sabia, você sabe agora os princípios de correção para com os seus filhos. A chave é sujeitai-vos uns aos outros, tá bom? Sábado nós teremos aí a nossa conferência, não perca, tá bom? Não perca, traga suas dúvidas, traga suas perguntas, muitas coisas que não foram faladas aqui por causa do tempo serão faladas na conferência e as que eu esqueci você pode trazer à baila aí para nós fazermos uma reflexão baseados nesta palavra de Deus que nós estudamos e neste ciclo de palestras sobre a família. Bom, fica com Deus e até a próxima palestra.